Olá pessoal, para quem não me conhece, eu sou Marcos Queiroz e estou aqui com mais um vídeo, dessa vez inaugurando um formato novo, porque assim, só para explicar a vocês, eu tenho feito algumas palestras remotas devido a esse período da pandemia, desde 2020, e todas elas eu tenho trazido aqui para o canal, eu tenho, peguei algumas palestras que eu já tinha feito em modo presencial, muito tempo antes, né, ao longo de muitos anos, e fui refazendo, remodelando, atualizando e passando tudo para o canal para que a gente possa ter esse conteúdo todo disponível para pessoas em várias partes do Brasil e de fora. E agora eu tenho também situações de palestras que eu cheguei a fazer, não gravei e não cheguei a fazer ainda e não tenho feito ultimamente. Algumas voltaram às presenciais e eu estou também tentando trazer para o canal palestras que são exclusivas para o canal mesmo, feitas no modo remoto, sem a presença de outras pessoas, mas que ficaria disponibilizado para o canal. E a primeira delas é de um tema que eu gosto muito, eu acabei não tendo a oportunidade de colocar na programação de nenhuma palestra, de nenhuma instituição, e aí eu resolvi trazer para o canal ela exclusivamente usando os slides, trazendo para um formato de vídeo 9:16, para ficar mais adequado ao formato da tela do computador e do celular, que é o Cabalhon e as 7 chaves do hermetismo. Então é esse o tema que nós vamos falar logo depois da nossa vinheta. Bom, esse é um tema que é muito assim, comum nos vídeos aí, vocês encontram muitos vídeos sobre esse assunto no YouTube, e assim, mas eu quis trazer também uma visão nossa, né, assim, trazendo muito, puxando um pouquinho para a teosofia, para o espiritismo, para uma visão esotérica mais ampla, né, da cabala, né, da alquimia. E o livro que nós vamos falar é justamente esse, né, conhecido, deve ser conhecido de vocês, o Cabalhon. Eu tenho aqui uma edição bem velhinha, já acabadinha, que acabei comprando outra. E também foi lançado pela Mantra, editora Mantra, o mesmo livro, né? Agora, por conta de prefácio, esperando ter um prefácio diferente ou alguma informação a mais, eu acabei comprando esse também. E também vou comentar com vocês essa edição que saiu em 2018, recentemente, a edição chamada O Cabalhon, edição definitiva e comentada. Nesta edição, assume-se o autor, que até então vinha escrito como os 3 iniciados, né? Hermes Trismegisto, mas colocado aqui como título os 3 iniciados, e ficava muito a especulação de quem foi o autor realmente. E neste livro, nesta edição da editora Pensamento, saiu aqui a informação que escrevendo como os 3 iniciados, mas que o autor é William Walker Atkinson, que já tem muitos livros publicados também, inclusive eu tenho alguns deles, sobre karma e reencarnação, sobre assuntos esotéricos, sobre temas hinduístas, né? O subtítulo desse livro é um estudo da filosofia hermética, né? E aqui um estudo da filosofia hermética no Antigo Egito do Antigo Egito e da Grécia. Como se não bastasse as edições lançadas sobre desse livro, ainda saiu essa aqui, acredito que até ainda mais recente, esse lançamento foi agora em 2021, de Lúcia Helena Galvão, que é uma filósofa da Nova Acrópole, né, dos ensinamentos gnósticos, e que é para entender o Cabalhon, a vivência da filosofia hermética e sua prática nos dias de hoje. Recomendo este livro porque ele vai dar uma luz ainda maior dentro da visão da Lúcia Helena Galvão. Tem ainda este outro livro, que parece não ser muito conhecido, que é Princípios Herméticos com Ciência. Repare que o consciência é escrito de uma maneira como se fosse dando uma ideia de duplo sentido, né? Com ciência e consciência ao mesmo tempo, né? Então um compreensível mergulho
no estranho mundo quântico em que vivemos e nos conhecimentos milenares sobre o nosso universo. Neste livro, a dupla, né, os irmãos Dr. José Pedro Andretta e Maria de Lourdes Andretta, eles trazem uma visão de física quântica associada aos princípios herméticos que estão no Cabalhon. Então eu acho que esse é um livro assim que amplia ainda mais os conteúdos do Cabalhon, porque ele vai trazer informações dentro do âmbito da ciência, né? Bom, mas eu gostaria de trazer para vocês também, além dessa informação nova que surgiu, né, de que havia uma dúvida também a respeito de este livro ter sido escrito por Paul Foster Case, Mabel Collins, né, que também escreveu outros livros que tinham muita similaridade com esse, mas acabou que se definiu mesmo que é o William Walker Atkinson. E aí a gente pode encontrar também alguns textos, né, alguns comentários de outros autores neste livro. Então é um livro ampliado, este livro que eu me refiro a este, o livro da editora Pensamento, que saiu em 2018. Né? Então, a gente pode começar dizendo o seguinte, que a Helena Blavatsky, que se refere a Hermes Trismegisto, se refere aos princípios herméticos, nessa seguinte afirmação, né? Nós nos apoiamos em Hermes e na sabedoria hermética, em seu caráter universal. Disse Hermes, o conhecimento difere muito da razão, porque a razão pertence ao que está acima dela, mas o conhecimento é o termo da razão, isto é, o fim da ilusão de nosso cérebro físico e de sua inteligência, sublinhando assim fortemente o contraste entre o saber laboriosamente adquirido por meio dos sentidos e da mente, manas, e a onisciência intuitiva da alma espiritual e divina, Budi. Isso aí tem muito a ver, gente, com uma frase que é o epíteto, praticamente, deste livro, que diz assim, os lábios da sabedoria estão fechados, exceto aos ouvidos do entendimento. Então repare que aqui é entendido que a sabedoria está acima, né, desse conhecimento, né? O conhecimento está acima da razão, o entendimento, né, dessa verdade, essa verdade que nos liberta de determinadas amarras, de determinados aprisionamentos e limitações. Este livro vem trazer informações enriquecedoras sobre isso. Mas o primeiro questionamento que se faz no Cabalhon é justamente quem é Hermes Trismegisto, né? E Hermes Trismegisto tem um misticismo sobre ele muito grande, porque ele é associado ao deus Thoth do Egito, que vocês podem ver aqui nessa imagem. Ele é associado ao deus grego Hermes, né, que é Mercúrio, por conta até dos diálogos que ele tem com Asclépios, que seria a entidade associada digamos, como se fosse o deus da medicina, né? E ele tem, assim, nessa representação, o caduceu de Mercúrio, e o próprio nome é Hermes. Então, acredita-se que, de certa forma, surgiu uma grande mistura de culturas, de informações, ao se referir ou a se trazer informações a respeito de Hermes, porque no tempo do Egito, os deuses também eram confundidos, ou as pessoas, né, os líderes eram confundidos com deuses. Então é possível sim que o deus Thoth tenha tido uma interatividade com a Grécia, ou a Grécia com o deus Thoth, e se misturado essas culturas do deus Hermes com o deus Thoth. E aí a gente tem aí uma figura que poderia ser considerado como um mestre de sabedoria, por ter vivido muito tempo e por ter poderes mágicos, por ter informações que eram consideradas bem privilegiadas em relação ao aspecto esotérico do universo, ou mundo secreto, ou, digamos, a doutrina secreta presente em afirmativas e em filosofias do passado, do Egito e da Grécia, né? Então a gente pode encontrar várias versões de Hermes, de acordo com as culturas, de acordo com as realidades encontradas, né, nas várias camadas de conhecimento e de aprendizado. Aqui eu mostro a vocês, de certa maneira, uma imagem da Catedral de Siena,
onde a gente encontra na entrada logo uma representação, né, de Hermes encontrando com Moisés. Eu tive a oportunidade de ir lá, tem aí até essa foto que mostra eu apontando para a igreja, e nesta representação dá a entender que Moisés teve acesso, teve contato com o Hermes Trismegisto, e com isso a gente pode até entender mais ou menos a época da existência dele. Muitos dizem que é complicado fazer essa associação porque ele existiu em uma época diferente da de Moisés, mas se a gente entender a longevidade dos mestres de sabedoria, a gente pode acreditar até da possibilidade de ter acontecido esse encontro, e neste encontro também ter sido passado algumas informações de um para o outro, e nessa passagem de informações a gente encontrar uma alegoria uma analogia de dados, de conteúdos, né? Ou mesmo de complementações, né? De conteúdos que os dois poderiam trazer um para o outro. Aqui nós temos algumas outras obras do Hermes Trismegisto, essa mesmo do Castigo à Alma, que você encontra aí à direita. Essa eu tenho, né? Ela trata de muitas informações relativas ao emocional, a ligação com a morte, a ligação, né, do entendimento, né, do karma. Então, é um livro muito interessante e leve, né? É um livro que tem uma outra atmosfera em relação aos demais. Temos aqui no meio o Corpus Hermeticum, Discurso de Iniciação e a Tábua de Esmeralda, em um livro só, e ele já tem muitas edições, aqui é da editora Emos, mas tem já várias outras edições, até eles separados, mas eles juntos, uma edição mais texto integral que nós temos hoje já disponível. E aqui A Virgem do Mundo, também um livro que não é muito fácil de encontrar, porque ele não tem em português, mas aqui está mostrando a versão em inglês, e dessa versão em inglês a gente tirou essa passagem: o recital da criação das almas do Minerva Mundi lembra o Timeus de Platão. Depois de que todos os deuses nasceram, o artífice do universo assim se dirigiu a eles: deuses, dos quais eu sou o Criador e Pai, e que, formado por mim, são indissolúveis por minha vontade, aprendam o que eu lhes digo agora, para que as naturezas mortais possam existir e que o universo seja de fato universal. Tornem-se de acordo com a sua natureza para a formação de animais, imitando o poder que empreguei na geração de vocês mesmos. Eu mesmo entregarei as sementes e começos para vocês tecerem o resto da natureza mortal e imortal, construindo e produzindo o mundo da matéria. Hermes Trismegisto é conhecido por sua filosofia de imortalidade, dizendo que nós somos capazes de alcançar essa imortalidade, que está muito associado à ideia do elixir da longa vida dos alquimistas, né? Da própria visão de longevidade dos mestres de sabedoria, que para muitos isso era entendido como imortalidade. Pense aí, alguém que não envelhece, ou alguém que vive muito tempo, e contos que passam de pai para filho falam de uma pessoa, que essa pessoa continua existindo ao longo de gerações. E isso é que acontece com alguns mestres de sabedoria no passado, e que nós sabemos dentro da teosofia, e isso também fez com que o entendimento da imortalidade fosse não muito bem compreendido, né? Não muito bem traduzido. Aqui nós vemos também a afirmação do Edward Carpenter na introdução de Cabalhon: não deixeis apagar a chama mantida de século em século nesta escura caverna, neste templo sagrado, sustentada por puros ministros do amor. Não deixeis apagar esta divina chama. É um conhecimento oculto, né? Mistério que está dentro de uma caverna, que precisa ser retirada dentro de um inconsciente, dentro de uma informação que nem todos têm condições de acessar, não porque ela seja proibida, mas porque realmente não tem a sabedoria ou entendimento para compreender mesmo esses ensinamentos. E aí a gente chega agora aos 7 princípios herméticos, que são o tema do nosso palestra, né, da nossa preleção, que são estes que estão aí enumerados. O
princípio do mentalismo, o princípio da correspondência, o princípio da vibração, o princípio da polaridade, o princípio do ritmo, o princípio de causa e efeito e o princípio de gênero. Cada um com sua peculiaridade, não se misturam e formam um conjunto septenário de forças, de energias, de atuações, eu não diria leis, né, mas acontecimentos constantes no universo. Eu não digo, eu evito chamar leis para não dar aquela ideia de que é algo, não algo assim universal, que não possa ser modificado, e a gente já tem até um vídeo aqui que fala um pouco sobre isso, que não existe lei que não possa se transformar. Essas leis passam por estágios, né? Passam por processos. A gente, a cada época que nós vivenciamos no universo, nós temos diferentes leis, dependendo do nosso nível de evolução. Se a gente entender lei de uma forma muito restrita, algo que estaria no mundo físico, em algumas circunstâncias específicas, já em condições inalteradas, a gente até pode admitir a existência, mas nós não estamos falando de situações tão restritas assim. O universo é muito vasto, e se a gente entender nós mesmos como espíritos imortais, espíritos que vivenciam várias experiências, vamos ter leis diferentes atuando sobre nós de acordo com a existência, o plano de existência que vivenciarmos ou o nível de evolução que estivermos passando. E se a gente entender dentro de uma visão mais ampla do universo, existem várias entidades, vários seres de uma hierarquia divina, que até são muitos deles confundidos com Deus, né? E por isso que se fala muito na teosofia de Logos, que seria uma manifestação desse Deus. E o Hermes Trismegisto é um que, em Corpus Hermético, fala muito para a gente não confundir a manifestação de Deus com Deus. Inclusive, ele fala até de uma maneira sagrada sobre isso, dizendo que isso pode até ofender esse Deus. A gente não precisa chegar a esse entendimento de ofensa de Deus, porque a gente vai estar atribuindo a ele uma característica muito pessoal, muito humana, né? Mas a gente precisa também saber que realmente existe um Deus supremo ou um absoluto e muitos outros deuses dentro de uma hierarquia, né? Isso não é politeísmo, né? Nós estamos falando de enoteísmo, que seria um Deus supremo, mas com outros auxiliares que poderiam ser chamados deuses também, cobrindo determinadas áreas, determinados níveis de atuação e de competência desse nosso universo. E, por conta disso, a gente não pode também ficar dependendo muito de uma ideia tão equivocada tanto do politeísmo como de monoteísmo absoluto, considerando que existe só um Deus e nenhum outro mais tem poderes capazes de exercer alguma coisa. Se o próprio Deus diz que nós somos deuses, né, através do seu Filho, e se a gente sabe também que nós temos condições de realizar proezas incríveis à medida que evoluímos, então realmente é o nosso caminho, é algum dia nos tornarmos um Logos e termos capacidade para realizar proezas maiores do que a gente consegue hoje. O primeiro princípio é o princípio do mentalismo, que diz o seguinte: o todo é mente, o universo é mental. Parece assim, coisa muito curta, muito pequena, mas o Carvalhon é um livro cheio de frases muito curtas que são chamadas no Ocidente de aforismos. Seriam sutras, né? Na versão indiana. Mas os aforismos ou sutras são frases, textos, palavras muito em pouca quantidade, trazendo uma filosofia muito grande por trás delas, né? Ou nas entrelinhas delas. Então essa informação o todo é mente, o universo é mental. Então a gente está falando aí de um universo, provavelmente está sendo aí considerado o plano mental, que já é um nível transcendente suficiente para a gente estudar, para a gente associar aos fenômenos espiritualistas, os fenômenos esotéricos que ocorrem conosco. E aí tem no capítulo que fala do princípio do mentalismo, esses 5 subtítulos aí, né? A transmutação mental, o todo, o universo mental, o paradoxo divino, o todo em tudo. Então, na transmutação mental, a gente pode ver o seguinte: se o universo é mental na sua natureza, a transmutação mental pode ser considerada como a arte de mudar as condições do universo nas divisões da matéria, força e mente.
Isso nos leva diretamente ao entendimento das formas de pensamento, né? Porque isso são energias que oriundas do nosso mental e que geram imagens, geram cores, geram vibrações, né? Então, nessa mudança, a gente tem aí essas duas características, uma transformação isotópica em grau e uma transformação elemental, de natureza, que são transformações que mudam mais radicalmente, né? Como a elemental, que muda a natureza do que está acontecendo à nossa volta, e a isotópica, que muda em grau, que é em vibração, é alterando alguma coisa que existe à nossa volta também. Já aí, na parte do todo, tem essa afirmação sobre as aparências do universo, do tempo, do espaço e da mobilidade, está sempre encoberta a realidade substancial, a verdade fundamental. O todo é incognoscível, real, infinito, no tempo, no espaço e no poder, e imutável. Isso, frases, né, do comentário de William Atkinson. Então, existe esse todo, né, que tanto pode ser no tempo, no espaço e no poder, que é imutável, está no nível do absoluto, né? E existe o nível do relativo. Isso a gente percebe, vê até no livro A Mônada, de Leadbeater, que existe o tempo de Deus e o tempo do homem. É interessante entender que esse tempo de Deus é como equivalente assim ao tal. A gente vê também Jung falar nisso a respeito do sonho de Wolfgang Pauli, né, que é o físico, que foi paciente de Jung, que trouxe uma representação de tempo com dois aros de rodas, como se fossem rodas de carroça, em perpendicular os dois, e nesta representação, o giro de uma quebraria a outra, ou destruiria a outra, mas representando apenas numa imagem estática e apenas em desenho, é possível entender que são tempos que parecem incompatíveis, um pouco como a noção de onda e partícula da física quântica. O tempo eterno ou eternidade e o tempo decorrente linear, eles poderiam ser incompatíveis. Como pode existir dentro de uma eternidade um tempo linear? Mas a gente pode sim perceber que existem possibilidades de um oposto complementar aí acontecendo, né, em um universo desconhecido de nós, pouco compreendido porque é um universo multidimensional e a gente não consegue compreender ou abarcar todas essas dimensões, mas o fato é que até o próprio Leadbeater diz que inicialmente que existem dois tempos, o tempo de Deus e o tempo do homem, mas depois ele diz, no mínimo, e provavelmente ele diz que existem muitos, e muitos são aqueles tempos que a gente vai encontrar nos vários planos de existência, né? E esse mentalismo, ele é aquele que está no absoluto, fazendo com que a mente, essa mente divina, possa atuar sobre esses vários planos, sobre essas várias existências, sobre esses vários tempos, vários espaços, vários poderes. Bom, o universo é mental, nesse item está dito, o universo é mental, ele está dentro da mente do todo. E no comentário de William Walker Atkinson diz, nada há fora do todo, então o universo é o todo. Não, essa é uma pergunta, né? Nada há fora do todo, então o universo é o todo? Não, não o é, porque o universo parece ser formado de muitos e está constantemente mudando. E o todo é imutável. O todo cria mentalmente o universo de modo semelhante ao processo pelo qual o homem cria as imagens mentais ou as formas de pensamento. Então, por aí a gente percebe que o universo não é esse todo, porque existem variações, mudanças, né? Vamos dizer assim, que talvez nesse tempo não tivesse ainda o conceito de multiverso, né? Ou de muitos mundos, né? Universos paralelos. É isso mais ou menos o que está sendo dito aí, né? Que existem muitos universos e talvez juntando esses universos todos a gente tenha esse todo, né? Mas mesmo assim, ainda se concebe a possibilidade de existir muito além desses universos outros níveis de existência, outros níveis de existência incompreensíveis por nós, até que se chegue a esse todo. O universo mental ainda tem essa frase. O todo cria na sua mente infinita inumeráveis universos que existem por éons, ciclos intermináveis de tempo. E contudo, para o todo, a criação
o desenvolvimento, o destino e a morte de 1 milhão de universos é como que o tempo do pestanejar de um olho. A mente infinita do todo é a matriz dos universos. Então repare que o tempo aí, né, é muito diverso, né? Em algum lugar que acontece, alguma coisa que acontece em alguns segundos, pode ter em outro universo, outro plano, outras coisas acontecendo em vários e vários planos. A propósito disso, quem assistiu a segunda temporada de Alice in Borderland vai ver que isso daí aparece, né? Porque a gente encontra o próprio mundo Borderland, que é um mundo como comparável ao purgatório, que está entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos, e o tempo lá é completamente diferente. A gente vê que há um ritmo de tempo bem diferente. Poderíamos comparar nesse caso aí, né? Nessa situação. Bom, o paradoxo divino, a gente tem a afirmação do Cabalhon, frase do Cabalhon, que diz: o verdadeiro sábio, conhecendo a natureza do universo, emprega a lei contra as leis, o superior contra o inferior, e pela arte da alquimia transmuta aquilo que é agradável e desse modo triunfa. O Atkinson diz: ao mesmo tempo que o universo não existe, ele existe. Então, assim, a gente vê que esse dualismo quântico já existe desde essa época, né? Mas claro que já o autor, o William Atkinson, apesar de ter escrito livros desde antes do início do século XX, ele alcançou o século XX, mas mesmo assim já é uma antecipação muito grande dessas informações aí. E também a questão de que existe essa situação, né, do sábio, né, o verdadeiro sábio que conhece a natureza do universo emprega a lei contra as leis, né? O que é que ele está dizendo com isso? Que a pessoa, quando tem o domínio das leis, ela pode fazer uso, né, dessas leis, e entendendo que elas não são uma obrigatoriedade, uma coisa que, né, se não se tratar de leis morais, né, na interação entre as pessoas, se tratam de leis em que a gente pode saber o que fazer em determinado momento. O que eu quero dizer, em outras palavras, é assim, fazendo um reducionismo bem grande mesmo, se a gente não conhece não conhece as leis da eletricidade, a gente vai tomar choque, né, e vai achar que não pode nem tocar nunca na vida aqueles dois locais onde coloca a tomada. Mas se você colocar uma sandália, isolando do chão, da terra, você pode tocar sem tomar choque. Por quê? Porque você conhece a lei, sabe o que fazer com relação a essa lei. Então, em outras palavras, o que eu estou dizendo é que você sabe como evitar aquilo que não lhe é agradável e não é interessante, a partir do que as leis lhe permitem fazer. E também sabe conduzir de modo a que se conquiste resultados favoráveis, resultados benéficos para si mesmo ou para os outros, né? Aqui no livro a conexão da consciência, de Dr. Larry Dorsey, nós temos essa frase: a ideia da mente una, da qual fazem parte todas as mentes individuais, leva naturalmente a esta pergunta: será que a mente una é Deus? Se a mente una é a fonte de todas as informações conhecidas e cognoscíveis, então ela é onisciente. A onisciência é uma característica geralmente atribuída ao divino. E se a mente una é não local, ou seja, não se localiza em pontos específicos do espaço como cérebros e corpos, nem se confirma a pontos específicos no tempo como o presente, então ela é onipresente e eterna. A onipresença e a eternidade são também características geralmente atribuídas a Deus, ao absoluto, ao divino, à totalidade. Então veja aí que nessa ideia a gente percebe que existe um conteúdo, né, mais transcendente, né, que precisa ser incorporado no nosso aprendizado, no nosso entendimento, né? Essa mente onisciente, essa mente universal. E talvez a gente não possa nem associar essa mente ao plano mental, mas a planos ainda mais elevados, né? Porque se trata da mente de Deus, então poderíamos estar falando do Adi, ou do plano divino, né? Ainda no princípio do mentalismo, o todo em tudo. Enquanto tudo está no todo, é também verdade que o todo está em tudo. Aquele que compreende realmente esta verdade alcançou o grande conhecimento. Frase do Cabalhon.
Todas essas frases, gente, mostram que o Cabalhon é um livro que daria para ser impresso em poucas páginas, em 4, 5 páginas, mas como tem os comentários do Atkinson, por isso que ele acaba se tornando um livro maiorzinho. Então, como eu disse, são aforismos, né? E aí ele comenta: a matéria não é para nós a matéria inferior. Enquanto vivemos no plano da matéria, no universo, tudo é simplesmente mental. Então, é isso que ele quer dizer quando o todo, que tudo está no todo e o todo está em tudo. Então, a gente percebe que é quase que uma, digamos assim, uma identidade, né? O todo e as partes, a parte de o todo, né? Tudo que está contido no todo faz parte desse todo. Então, já o princípio da correspondência vem com esse capítulo, os planos de correspondência. O que está em cima é como o que está embaixo, e o que está embaixo é como o que está em cima, para que se faça o milagre da coisa una. Essa é uma frase muito repetida, muito comum para mostrar várias correspondências existentes entre o universo e a Terra, usando para astrologia, utilizando isso para as ciências como um todo, as ciências esotéricas e tal. Então isso é importantíssimo para mostrar como existem similaridades ou analogias entre os vários planos de existência, né? O físico, o astral, o mental, etc. E Atkinson comenta: há uma harmonia, uma correlação e correspondência entre os diferentes planos de manifestação, vida e existência. É por isso que assim, a gente pode até dizer que alguns planos têm correspondências maiores do que outros, inclusive, porque o físico, o astral e o mental, como estão dentro de planos mais densos, eles têm correspondentes até formais, físicos, né? Porque são planos rupas, que possuem forma, e não arrupas, aqueles que não possuem forma, que é a partir do mental superior. Então, eles têm correspondentes até geométricos, né? Em diferentes dimensões. No princípio da correspondência, essa afirmação que está em cima é como o que está embaixo, e o que está embaixo é o que está em cima, para que se faça o milagre da coisa una, está ali expresso em várias representações, inclusive pinturas, né, dos filósofos gregos, né, na carta do tarô do mago, né? Então nós vemos a pessoa apontando para cima, a outra apontando para baixo, e isso, de alguma maneira, já tentando representar essa lei de correspondência, esse princípio de correspondência. Então Deus determinou: façamos o ser humano à nossa imagem, de acordo com a nossa semelhança. Então isso é um exemplo de lei de correspondência colocada aí na Gênesis, capítulo 1, versículo 26. Que tipo de semelhança é essa, ou que imagem é essa que nós estamos falando, se nós não somos deuses, né? Mas, como eu disse antes, nós vamos nos tornar um dia, porque temos essa essência. Nós somos, segundo a teosofia, chispas divinas, né? Somos fagulhas de Deus, e sendo fagulhas de Deus, nós somos parte dele, então por isso que somos feitos à imagem e semelhança dele, dentro dessa visão esotérica e mais ampla, mais transcendente, né? Todos os 7 planos herméticos estão em plena atuação em todos os diversos planos, físico, mental e espiritual. O princípio da substância mental certamente se aplica a todos os planos, pois todos são mantidos na mente do todo. Então aí, mais uma vez, representado a ideia de que existem os planos, os 7 planos, e os 7 existentes aí, né, de correspondência, e todos eles tendo uma analogia entre eles, e todos eles tendo uma correlação. Dentro da teosofia, a gente pode até dizer que existem os subplanos, né? 7 subplanos em cada plano, e daí a gente poder dizer que todos eles têm o mesmo nome, de que são graus de sutileza dentro de cada plano, e a gente pode até corresponder um subplano a outro subplano de um plano seguinte, considerando que são repetições de uma situação dentro de cada plano, mas com características bem diferentes, né? Então isso é o princípio da correspondência também, né? Do mesmo modo que podemos criar um universo em nossa mente, o nosso universo pode ter sido criado pelo todo. No entanto, a realidade criada por nós, de acordo com as leis da física quântica,
é uma criação de uma mente finita, enquanto que o todo é uma criação de uma mente infinita. Ambos, portanto, são análogos em natureza, mas infinitamente diferentes em grau. Então veja que aí, mostrando que nós somos co-criadores do universo, né? Estamos criando micro-universos o tempo inteiro e a física quântica aponta isso. O próprio Atkinson está falando aí, desde o seu início da física quântica, que iniciou no início do século XX, já tem essa informação e ele está aí mostrando para a gente, né? Então, o corpo mental está para o corpo físico, assim como a mônada está para o corpo causal. Então, isso é um fato, mostrando que existe digamos, essa mente que controla, que cria, que faz com que as coisas se transformem, né? Já o terceiro princípio, o princípio da vibração, fala de movimento, né? Então, nada está parado, tudo se move, tudo vibra. Frase do Cabalhon, né? E o Atkinson fala, o todo em si mesmo manifesta uma constante vibração de um grau tão infinito de intensidade que praticamente pode ser considerado como se estivesse parado. Os mestres de sabedoria falam muito da importância do movimento, e Einstein também falava muito na física relativista a importância do movimento, como mudam as características do universo quando um corpo está em movimento e quando ele está parado. O tempo é diferente, a contagem de tempo, né? O grau de sutileza desse corpo em velocidades mais rápidas ainda, próximas à da luz, ou até chegando muito perto da luz, o corpo se transforma completamente, e se ele ultrapassa a velocidade da luz, ele se transforma em energia e já não está mais no plano físico, né? Então, se transformar em energia aí pode ser traduzido em transpor as barreiras do físico para o astral. Então é importante que a gente entenda como o movimento tem uma relevância enorme no nosso entendimento espiritual. Aquele que compreende o princípio da vibração alcançou o cetro do poder, um dos velhos escritores herméticos que falou isso. Então, de acordo com a vibração, né, o tipo de movimento, o processo de movimento, nós temos diferentes escalas e diferentes níveis de sutileza e diferentes participações em vários planos de vibração diferentes, né? O espírito está em um lado do polo de vibração e o outro polo é a forma extremamente grosseira da matéria. Entre estes dois polos estão milhões de escalas e modos de vibração. O peão é um exemplo bem interessante para falar do princípio da vibração, né? Os cientistas ofereceram o exemplo de uma roda, peão ou cilindro, movendo-se rapidamente para mostrar os efeitos das escalas aumentativas de vibração. De acordo com a vibração do peão, o giro, né, você pode ter diferentes cores, diferentes tons, né, e até você pode perceber que o som, né, o espectro sonoro e o espectro luminoso estão dentro do mesmo espectro eletromagnético, porque variando com o som você consegue atingir as várias notas musicais e depois ultrapassar os limites do nível auditivo, do que a gente consegue perceber com a audição, e depois elevando mais, chegar até o nível da percepção visual, quando se consegue encontrar as várias colorações que um peão, se ele conseguir girar em níveis mais acelerados, isso é feito através de aparelhos, né? Ele vai adquirindo cores diferentes até ficar incandescente, vermelho, ultrapassar o infravermelho, etc. E atingindo o calor, e aí ultrapassando, né, os limites. A gente, como não consegue ver o som e nem consegue ouvir a cor, então isso quer dizer que as faixas de frequência de percepção dos nossos ouvidos e dos nossos olhos é diferente, mas eles fazem parte de um mesmo contínuo vibratório, né? Aqueles que são videntes conseguem até perceber a vibração luminosa e colorida dos sons, e consegue ver as cores das notas musicais, as cores das músicas, e até existe o Geoffrey Hodgson, ele tem um livro Formas Musicais, que não é aquele sentido de formas musicais dentro da teoria da musical, não. Mas formas musicais é como se fossem formas pensamento das músicas, né?
O princípio da polaridade, que é o quarto princípio, ele diz respeito à enantiodromia, que é a ideia do oposto complementar. Tudo é duplo, tudo tem polos, tudo tem o seu oposto, o igual e o desigual são a mesma coisa, os opostos são idênticos em natureza, mas diferentes em graus. Os extremos se tocam, todas as verdades são meias-verdades, todos os paradoxos podem ser reconciliados. Então veja como isso aí é o que Jung utilizava muito, né, na sua ideia de coincidência oppositorum, na ideia da existência de opostos complementares, como o pensamento e o sentimento, a intuição e a sensação, como o introspectivo e extrospectivo, o inconsciente e o consciente. Havia muitos polos, né? O ânima e o ânimos. Então, esses muitos polos existem na natureza humana, na natureza da psique, na natureza do universo físico, está presente em tudo. Então, repare que é o princípio da correspondência mostrando que estes princípios todos existem em todos os planos. Então, repare que o princípio da correspondência é um princípio que mostra que todas essas 7 chaves do hermetismo estão presentes nos vários planos, né? E no comentário de Atkinson ele diz: todas as coisas manifestadas têm 2 lados, 2 aspectos, 2 polos opostos, com muitos graus de diferença entre os 2 extremos. E se nós pensarmos em um pêndulo, ele vai até um lado e aí depois vai até o outro, chega até um limite e depois vai até o outro. Aqui nós vemos que Jung fala muito disso, né, a respeito de lei da compensação, que os sonhos são compensações, né, são opostos complementares. Aqui nós temos essa representação do espírito e a matéria, tendo esse gráfico aí de ondulação, e a afirmação de Atkinson: o espírito e a matéria são simplesmente 2 polos da mesma coisa, sendo os planos intermediários apenas graus de vibração. Passando ao plano físico, o princípio afirma que o calor e o frio são idênticos em natureza, as diferenças nada mais sendo que uma questão de graus. O movimento pendular também, como eu disse, né, já é do princípio do ritmo, né? Está dito o seguinte: tudo tem fluxo e refluxo, tudo tem suas marés, tudo sobe e desce, tudo se manifesta por oscilações compensadas. A medida do movimento à direita é a medida do movimento à esquerda, o ritmo e a compensação. O princípio da polaridade e o do ritmo estão muito interligados, porque vocês viram que nada mais é do que a possibilidade de oscilar de um para o outro, né? De uma polaridade para outra. O princípio do ritmo faz isso e mantém os ciclos, né? Mantém a constância. E essa constância ocorre, né, dentro de nossa realidade, do nosso mundo, em várias circunstâncias, no próprio processo evolutivo da psique, da biologia, etc., em tudo. E como é uma espiral, nunca, quando se volta para o mesmo ponto, está na mesma situação. Avança-se um pouco mais, né? Tudo se manifesta num movimento semelhante ao do pêndulo, em todos os planos de existência. Há sempre uma ação e uma reação, uma marcha e uma retirada, uma alta e uma baixa, manifestadas em todos os tons e fenômenos do universo. Os sóis, os mundos, os homens, os animais, as plantas, os minerais, as forças, a energia, a mente e mesmo o espírito manifestam este princípio. O princípio se manifesta na criação e destruição dos mundos, na elevação e queda das nações, na vida histórica de todas as coisas e, finalmente, nos estados mentais do homem. Então, é tudo isso que a gente falou, né? A questão do ritmo, essa questão das variações, dos ciclos, né? Dos processos que a gente vive, né? Dentro deste princípio. O princípio de causa e efeito, que é correspondente à lei do karma, tem essa afirmação: toda causa tem um efeito, todo efeito tem sua causa. Tudo acontece de acordo com a lei. O acaso é simplesmente um nome dado a uma lei não reconhecida. Há muitos planos de causalidade, porém nada escapa à lei. E Atkinson comenta: nenhum evento cria outro evento, mas é simplesmente um elo precedente na grande cadeia ordenada de eventos procedentes da energia criativa do todo. Há uma continuidade entre todos os acontecimentos precedentes, consequentes e subsequentes.
Então, o que ele diz, de certa maneira, é que a gente pode até perceber uma causalidade entre um objeto e outro, mas essa causa sempre é transcendente. A gente vê o fenômeno, mas não vê o número, o que está por trás do fenômeno. Então, é por isso que existem muitos fenômenos sincronísticos, que são aqueles que parecem não ter nenhuma relação de causa e efeito, que estão relacionados de alguma forma, porque essa relação não é causal, não é também casual, é uma relação que acontece transcendente, de uma maneira transcendente, porque esse nosso mundo físico não é o mundo verdadeiro e não é o mundo que está sujeito a algumas leis, alguns princípios de outros mundos mais transcendentes, mais sutis, e por isso que também a gente pode perceber que essas correlações entre causa e efeito vão aparecer para a gente como sendo importantes, mas elas estão regidas por leis de karma, estão regidas pelos agentes do karma, pelos chamados senhores do karma, que estão aí atuando para poder mostrar, fazer com que essa causa e efeito aconteça e a gente também esteja sujeito a essas determinações, mesmo que não seja uma lei universal e eterna. Nenhum homem pode escapar do destino, nem se preservar da ação das estrelas, mas, ao mesmo tempo, a vontade assim exercida irá inverter as afinidades planetárias adquiridas e dar um novo rumo para a corrente da predestinação kármica, de modo que os sinais dominantes da próxima natividade será favorável à virtude e a um mais elevado estado. Isso é Hermes Trismegisto no livro Minerva Mundi. Então, veja que ele aí está falando do karma, né? Desde aquele tempo, né? nas informações da filosofia egípcia. Né? O sétimo e último princípio é o princípio do gênero. Né? Sexualidade e reprodução estão associados a esse princípio. O gênero está em tudo, tudo tem o seu princípio masculino e o seu princípio feminino. O gênero se manifesta em todos os planos. A palavra gênero é derivada da raiz latina que significa gerar, procriar, produzir. Uma consideração momentânea mostrar-vos-á que a palavra tem um significado mais extenso e mais geral que o termo sexo, que é uma manifestação do gênero em certos subplanos do plano físico, que envolve a vida orgânica. Ofício do gênero é somente de criar, produzir, gerar, etc. E as suas manifestações são visíveis em todos os planos de fenômenos. É interessante a gente associar o gênero ao yin yang, né? Apesar de a gente saber que ele ainda é mais transcendente, né? O yin yang é mais transcendente porque a gente sabe que é uma força ativa, uma força passiva, e pode parecer machismo, né? Vamos dizer assim, considerar o ativo como o masculino e o passivo o feminino, ou algumas coisas mais positivas como masculino, as coisas negativas como feminino, mas se a gente entender que é uma energia, né, e que você pode ter tanto, o homem pode ter tanto a energia do yin como do yang, tanto do masculino como do feminino, como nós temos um masculino, né, dentro de nós e um feminino dentro de nós, todos nós, qualquer que seja o nosso gênero. Então a gente começa a entender que existe algo que é transcendente à sexualidade, né, é energia, é força, né, e que tem uma característica de polaridade, mas uma característica também qualitativa associada a gênero, que não é a mesma coisa que polaridade. Né? Então é importante que a gente perceba isso para que a gente possa combinar esses princípios todos no entendimento e na leitura do nosso próprio universo, né? E do nosso próprio psique. Os princípios masculino e feminino, o ego e o eu, considerados em relação com os conhecimentos dos fenômenos mentais ou físicos, dão a chave mestra destas pouco conhecidas regiões da operação e manifestação mental. O princípio de gênero mental manifesta a verdade que se oculta debaixo do campo total dos fenômenos de influência mental. Então veja como ele já aprofunda mais ainda, mostrando esses princípios dentro da mente e como elas podem se manifestar de um modo diferente, mentalmente falando. Né? Então, o próprio lado direito e esquerdo do cérebro, a lateralidade, que alguns questionam, mas todos sabemos que mesmo que alguns questionem, existe sim um lado mais inconsciente, artístico, um lado mais consciente, lógico, e
o inconsciente, e um mais linguístico, o outro mais artístico, enfim. E que a gente pode até ver em ilustrações como esse aqui, a gente perceber a mulher girando mais de um lado ou girando mais do outro, e isso, se a gente percebe o giro para o lado esquerdo, tendo mais ativo um hemisfério, e percebendo o giro no outro sentido, mais ativo o outro, e quando a gente tem essa representação com cores azul e vermelho, a gente percebe que o giro é o mesmo, o giro da sombra é o mesmo, mas nós aqui interpretamos de forma diferente a depender de qual seja a nossa tendência do uso do hemisfério direito ou hemisfério esquerdo do cérebro. Bom, existem também alguns axiomas herméticos presentes no livro. Os sábios servem no plano superior, mas governam no inferior. Obedecem às leis que vêm de cima deles, mas no seu próprio plano e nos inferiores a eles governam e exercem seu domínio. A grande obra magna opus de influenciar a sua própria roda é realizada pelo poder mental. O universo sendo totalmente mental, é claro que só poderá ser governado pela mentalidade. Esses são axiomas que complementam o livro, né, depois de que todos os 7 princípios foram apresentados. O próprio Cavalhon tem essas afirmações. Para mudar a vossa disposição, o vosso estado mental, mudai a vossa vibração. E o Walter Atkinson comenta: se o universo é mental na sua natureza substancial, segue que a transmutação mental pode mudar as condições e os fenômenos do universo. Se o universo é mental, a mente será o poder mais elevado que possui os seus fenômenos. Se essa verdade for bem compreendida, então se conhecerá a verdadeira natureza de tudo aquilo que se costuma chamar de milagres e prodígios. Na Tábua de Esmeralda, que nós temos várias afirmações, né? São 7 afirmações que podem ser divididas, elas podem ser relacionadas aos 7 princípios do Cabalhon. E aqui nós vemos essas associações, né? Então, o princípio da correspondência associado a essa afirmação é verdade, certo e muito verdadeiro. O que está em cima é como o que está no alto. O que está no alto é como o que está embaixo. E por essas coisas fazem-se o milagre de uma coisa só. Então, essa frase é da Tábua de Esmeralda, que está aí presente, que foi também adotada no Cabalhon. A Tábua de Esmeralda nada mais é do que a lápide, né, do Hermes Trismegisto, né? O princípio de causa e efeito 2 está aqui presente, né? E como todas essas coisas são e provêm de um, pela mediação do um, assim todas as coisas são nascidas desta única coisa por adaptação. O princípio do gênero está aqui no 3. O sol é seu pai, a lua é sua mãe, o vento o trouxe em seu ventre, a terra é sua nutriz e receptáculo. O princípio do mentalismo 4. O pai de tudo é Telemeu, do mundo universal, está aqui. Sua força ou potência está inteira e se ela é convertida em terra. Está inteira se ela é convertida em terra. O princípio da polaridade 5 está aqui. Tu separarás a terra do fogo e o sutil do espesso, docemente, com grande desvelo, pois, aí vem o princípio 6, né, do ritmo. Ele ascende da terra e descende do céu, e recebe a força das coisas superiores e das coisas inferiores. E por último, o princípio da vibração: tu terás por esse meio a glória do mundo, e toda a obscuridade fugirá de ti. É a força de toda força, pois ela vencerá qualquer coisa sutil e penetrará qualquer coisa sólida. Veja que esses princípios aparecem de uma maneira também muito velada, né? A gente não vê assim claramente, né? E na frase final tem: assim o mundo foi criado, disso sairão admiráveis adaptações, das quais aqui o meio é dado. Por isso fui chamado Hermes Trismegisto, tendo as 3 partes da filosofia universal. O que disse da obra solar está completo. Então é isso. Nós temos aqui também este livro, Princípios Herméticos
consciência, e aqui algumas representações de encontradas na internet, que eu achei muito interessante, de mandalazinhas com cada princípio, e também representações em ícones, né, que vocês podem ver aqui na ilustração à direita, no canto superior direito, e o livro no lado esquerdo, né, Princípios Herméticos de Consciência, que eu recomendo que vocês leiam, porque ele vai trazer aplicações bem interessantes na física, na ciência como um todo. Helena Blavatsky diz assim, né, referindo-se à chave para os mistérios herméticos, ela afirmou: a esta chave deve-se dar 7 voltas antes que todo o sistema possa ser divulgado. Não daremos aqui senão uma volta para permitir ao profano uma rápida visão do mistério. Feliz aquele que puder apreender o todo. Então, repare que ela está admitindo que não está apresentando tudo, porque esse todo é incompreensível, incognoscível, nós não teríamos como atingir, mas pelo menos o entendimento que nos alcança, que nos é permitido alcançar, nós poderemos obter, e mesmo que estejam fechadas as 7 chaves. Essa expressão fechada as 7 chaves tem a ver com essas chaves do hermetismo. Nós podemos abrir dentro da nossa capacidade de compreensão e podemos entender também dentro desse nível de compreensão. Então era isso, pessoal, que nós queríamos trazer para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixem aí, por favor, o like. Se inscrevam no canal, por favor, porque ele vai trazer conteúdo desse tipo. E agora a gente vai começar a trazer também palestras destinadas especificamente para vocês inscritos e também para aqueles que estão aqui de passeio. Se estão aqui, muitos aparecem, veem, assistem às palestras, mas não se inscrevem. Eu espero que vocês se inscrevam, porque isso vai contribuir, não custa nada para vocês, é só um clique aí, tá certo? E também cliquem no sininho, porque aí vocês vão ver toda vez que tiver algum vídeo que interesse, vocês vão ter logo assim, o thumbnail mostrando o tema, dizendo o que é. Se interessar, vocês entram e assistem, se não, não assistem. Então não é uma coisa que vai atrapalhar ninguém, tá certo? E eventualmente comentem alguma coisa e também falem até temas que vocês gostariam que a gente abordasse aqui, tá certo? Então, é isso que eu queria falar por hoje, né? Infelizmente, é um vídeo muito longo, né? Porque realmente é uma palestra, mas vocês podem dividir em partes, né? Sempre, todas as palestras, vocês podem dar uma pausa e depois assistir o restante, tá certo? Então, pessoal, nos vemos no próximo vídeo, tá ok? Abração.